O assunto que vamos tratar hoje, o tema proposto é calma. Todas as coisas contribuem para o bem. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3, nós encontramos o seguinte: considere pura alegria sempre que enfrentar provas de vários tipos, porque você sabe que a prova de sua fé desenvolve perseverança. E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, verso 28. Todas as coisas são boas. Seria zombaria dizer que são. A morte de uma criança não é boa. O câncer não é bom. A toxicodependência não é boa. A guerra não é boa. Uma pandemia não é boa. Mas a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas funcionam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com os seus propósitos. Na química da cruz, Deus leva coisas que em si mesmas são ruins e ele as reúne da mesma forma que um químico pode tomar produtos químicos que por si só podem ser prejudiciais e os mistura para fazer remédio que traga cura. Deus pode pegar as coisas ruins e colocá-las no crisol da sua sabedoria, da sua graça e do seu grande amor. Ele trabalha todas as coisas juntas para o bem e nos dá a promessa gloriosa, assertiva e maravilhosa de que fará isso. Quero apontar 5 verdades sobre essa promessa revelada em Romanos capítulo 8, verso 28. Para que possamos ver como Deus trabalha juntamente em nossas inadequações para nos ajudar a superar as nossas circunstâncias. Certeza, a primeira verdade, é a certeza da promessa. Observe como o versículo começa. Nós sabemos. Isso não é conjectura, não é suposição, isso não é uma casualidade, isso não é talvez, isso não é uma hipótese. Isso é certeza de ferro, convicção consistente. Sabemos que todas as coisas funcionam juntas para o bem. Não é uma expectativa desacompanhada de uma viva esperança, nem uma opinião vaga. Às vezes, pode parecer que o plano de Deus ou o tempo de Deus tarda, mas no tempo de Deus podemos ter certeza. Vivemos pelas suas promessas. Completude. Essa é a segunda verdade. A segunda verdade é a completude da promessa. Sabemos que todas as coisas funcionam juntas para o bem. Essa é uma grande promessa. Está lá e é absolutamente certa. Nós aprendemos através da aflição. Pense em José, no Antigo Testamento. Pense em todas as coisas terríveis que aconteceram com ele. Ele foi criticado por seus irmãos, ele foi jogado em uma cova, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente e, finalmente, José esteve na prisão. Mas José, ao olhar para trás, disse algo parecido com o que encontramos em Romanos 8, 28. Conversando com seus irmãos, José disse: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida
Gênesis capítulo 50, verso 20. A terceira verdade encontrada no texto é a causa da promessa. Sabemos que todas as coisas funcionam juntas para o bem. Mas não entenda que as coisas inerentemente, por si mesmas, funcionam automaticamente para o bem. Os estudiosos nos dizem que, literalmente, o versículo afirma: sabemos que Deus trabalha todas as coisas juntas para o bem. Em sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso 11, o apóstolo Paulo esclarece este ponto. Ele diz assim, ele vem falando sobre Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, a supremacia de Deus. E aí no verso 11 ele diz isso, nele, Deus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Deus Criador, Deus da glória, é a causa da promessa que encontramos em Romanos capítulo 8, o verso 28. É Ele quem promete que todas as coisas juntamente corroborarão finalmente para o bem. A quarta verdade é a condição da promessa. Não é axiomático, não é automático. A promessa tem uma condição. Tem uma condição. Qual é a condição? Sabemos que todas as coisas funcionam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não ama a Deus, não pode então reivindicar essa promessa. A condição é amar a Deus. Podemos amar a Deus. E acima de todas as outras coisas, agrada e honra, seja lá o que eu fizer, mas se não for fundamentado no amor, não serve. A condição é amar a Deus. O primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E assim chegamos à quinta verdade que extraímos do texto. A quinta verdade é o propósito da promessa. Nós estamos falando de consequências, o fim disso. É sobre aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. A promessa se aplica a esses. E qual é o seu propósito? Em Romanos 8, os versos 28 e 29, lemos: sabemos que todas as coisas funcionam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu, ele também predestinou para se conformar à imagem do seu Filho. Essa é a chave. Qual é o bem pelo qual todas as coisas estão trabalhando juntas? Para nos fazer como Jesus. Estar em conformidade com a imagem de seu Filho. Não há bem maior do que ser como Jesus Cristo. Nos tornar semelhante a Jesus. Se o objetivo de nossas vidas não é ser como Jesus, esse objetivo é muito pequeno. Nosso objetivo deve ser em estar em conformidade com a imagem do Filho de Deus. Podemos passar por muitos perigos, labutas e armadilhas, mas um dia seremos como o Senhor Jesus Cristo. Quaisquer que sejam as circunstâncias de sua jornada, podemos confiar firmemente nas promessas de Deus encontradas em Romanos, capítulo 8, o verso 28. Independentemente de nossas circunstâncias, ninguém pode tirar essa verdade da Bíblia.
nenhuma força ou poder nunca poderão tirá-la do seu coração. Então nós poderíamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, dá-me essa prerrogativa, essa capacidade de crer e de usufruir desse bem que o Senhor propõe. Ajuda-me a confiar de modo pleno, sem nenhuma reserva. Ainda que hajam reveses, ainda que experimentemos lutas e tragédias, a confiança no Senhor há de nos sustentar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.